Meus caros, o tema que eu vou trazer hoje pro nosso canal é um tema que eu evito muito sequer tocar nesse tipo de assunto, porque é muito pesado. É um tipo de assunto que o YouTube geralmente implica a um ponto de conseguir ser difícil monetizar. Às vezes é difícil você conseguir fazer esse vídeo chegar a muita gente, tá? E sem falar que é conteúdo de televisão. Mas eu vou tentar dar um jeito aqui, porque é um conteúdo muito, assim, necessário trocar uma ideia. E o motivo de eu trazer é porque eu queria mostrar para vocês a resiliência de uma boa família na vida de um bom homem e, sobretudo, a diferença que faz uma boa esposa na vida de um homem, tá? Para muita gente que acha que casamento hoje em dia é uma coisa fracassada, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Atenção, reportagem inédita que acaba de chegar. Você vai ver comigo agora a denúncia de um estupro que teve uma grande reviravolta, e isso aconteceu aqui em São Paulo. Me dá a imagem das pessoas envolvidas. Essa mulher aqui é a Maria Eduarda. Ela pede pelo celular um carro de aplicativo. Quem é o motorista? Rodrigo. Depois da corrida, escuta, presta atenção. Depois que a corrida termina, a Maria Eduarda vai até uma delegacia, disse que foi perseguida, ameaçada e o mais grave, ela faz contra o Rodrigo uma acusação de abuso sexual. Só que a família do Rodrigo sabia que ele jamais faria isso. A família começa a investigar isso tudo por conta própria e descobre imagens que mostram que o Rodrigo estava em um outro lugar na hora do suposto crime que foi denunciado pela Maria Eduarda. A polícia então chama essa garota, ela é levada para a delegacia, ela é intimada e acaba confessando que ela inventou a história de ter sido estuprada e que agora, olha que absurdo, quem responde por isso? Me responde essa pergunta. Quem é que responde por isso? Cara, enquanto no Brasil não existir uma pena severa, eu falo severa mesmo, tão severa quanto o ato em si, para uma pessoa que inventa algo tão grave, vocês têm ideia do que pode acontecer com esse camarada? Se, por exemplo, ele não tivesse sagacidade junto com a sua família, né, para se defender de uma acusação desse tipo. Imagina se esse brother vai parar numa cadeia sem ensino superior para poder pegar uma cela separada de repente. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia do que pode acontecer? Vocês acham que a rapaziada da cela vai simplesmente ter consciência social, né? Igual o Matias fala no filme Tropa de Elite, né? Vai ter consciência social. E de repente o cara pode ser inocente. Você tá de brincadeira, cara. O cara pode acabar muito mal por uma coisa que ele não fez. Ela vai ser presa, evidentemente, vai responder na justiça. Mas e os danos Tomara. causados contra o motorista? Olha que absurda essa história. Agora eu te faço uma pergunta. Por que a Maria Eduarda fez isso? Por que ela mentiu? Qual o propósito? A reportagem conta pra gente todos os detalhes. Veja. São os passos de um homem que voltou a ser livre. A única coisa que a gente colocou na frente foi Deus. E a gente sabia que a gente ia mostrar a verdade, né? Uma hora a verdade ia aparecer. Depois que a prisão temporária foi decretada pela justiça, Rodrigo teve 10 dias para provar a inocência dele. Foi uma corrida contra o tempo. Você imaginava que de repente você poderia estar lá na cadeia, atrás das grades, por algo que não fez? Imaginei. Várias vezes. Putz, E quando saiu a prisão, então aí que foi mais doloroso. Porque eu falei, nossa, caraca, uma pessoa mano, que faz isso na cadeia, eu acho que já é muito difícil. Imagina uma pessoa que é inocente. Olha a cara do nosso camarada. Ele tem cara de ser aquele tipo de camarada que é religioso. Não sei se ele é religioso, mas... Bom, ele deve ser, né? Porque ele colocou Deus na frente, né? Daquele camarada que vai pra igreja no final de semana. Super pacato, tranquilo, família. Tem uma filha, né? Eu acho que tem uma filha, enfim. Imagina esse camarada numa cela com outros malucos violentos que são extremamente reativos e, mano, radicais quanto a esse tipo de crime cometido por um outro cara na mesma cela. Imagina o estrago. Essa trama cheia de verdades e mentiras difíceis de serem reveladas aconteceu aqui, em Jundiaí, cidade que fica a 57 quilômetros de São Paulo. Rodrigo é motoboy. Nas horas vagas trabalha como motorista de aplicativo. Ele não imaginava que ao pegar uma passageira em casa e levá-la ao shopping, uma corrida terminaria dessa forma, com uma grave acusação de estupro. A mulher, no banco de trás, não teve dúvida ao procurar a polícia, dias depois, para dizer que era ameaçada e perseguida pelo motorista. A passageira é a vendedora Maria Eduarda Matheus Lima, de 18 anos. Você vê uma pessoa uma vez na sua vida, como eu vi ela no Uber uma vez, e ela praticamente tirou meu chão
é difícil. Sem ter motivo nenhum, sem nada, não teve nada. A mentira começou por causa da falta de pagamento daquela corrida. No boletim de ocorrência registrado no dia 11 de janeiro, consta a versão da passageira. A corrida foi no dia 22 de dezembro. Ao chegar ao destino final, tentou fazer o pagamento no débito, mas o motorista não tinha máquina de cartão. Ela disse ainda que o motorista teria feito uma ameaça. Ou você paga em dinheiro, ou paga de outro jeito. Rodrigo admite que procurou a passageira 2 vezes em casa para receber pelo valor da corrida, mas nega que tenha feito ameaças. Olha só, para todos os nossos camaradas que trabalham com aplicativo, vão trabalhar com Uber, façam o maior esforço possível para vocês terem máquina de cartão e, obviamente, uma conta bancária, né, para vocês poderem não só receber o dinheiro, mas para vocês poderem fazer o Pix. A maquininha para vocês terem a opção de crédito e débito, obviamente, né, o Pix para vocês não precisarem receber em dinheiro vivo, né, tudo mais, mas sobretudo, cara, sobre todas as coisas, tenham câmera, uma GoPro usada no Facebook da vida, né, nesses desapegos do Facebook, cara, R$600, R$700, uma boa GoPro aí semi-nova, 1.100. O que vocês preferem? Pagar 1.100 ou correr o risco de passar o que esse cara passou? A escolha é de vocês. Eu acho que vale muito mais o investimento numa GoPro. Só queria receber o pagamento. A queixa foi prestada aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. Depois de passar pelo exame de corpo de delito e tomar medicamentos para evitar gravidez e doenças venéreas, a vendedora deu detalhes em depoimento do crime que nunca existiu. Esse é o trecho do depoimento com a data do falso 11 de janeiro. Ao ir até a padaria perto da casa dela, o motorista de aplicativo parou o carro, abaixou o vidro e apontou uma arma para que ela entrasse no veículo. No banco de trás, disse ter sido vítima de estupro e ainda citou uma frase. Ele teria dito que era para ela aprender a não deixar de pagar mais alguém. Não foi só a acusação em si, né, do ato, mas ela também acusou o cara de ter uma arma, de estar por aí, sabe, com posse e porte ilegal de armas, né? Porque a gente sabe que um cara comum, cidadão, trabalhador comum que não é policial, não tem permissão, sabe, estadual para poder andar com um revólver, ele tá cometendo um crime. Eu não entendo muito das leis sobre armamento, mas eu sei que um cidadão comum, Uber, não pode andar com um revólver. É outro crime que ela acusou o cara. A esposa de Rodrigo nunca duvidou da inocência do marido, nem quando a foto dele passou a ser compartilhada em grupos pelo celular. Essas pessoas agora também podem ser investigadas pela polícia. Essa é a parte que eu queria muito que vocês assistissem. Olha a diferença que faz na vida de um bom homem, uma boa esposa resiliente que realmente fica do lado do seu marido. Escutem. E começaram as ameaças e eu fiquei desesperada. Falei, vamos sair daqui. Não deixei ele na delegacia, tá? Porque eu falei, você vai ser linchado, chega lá, a gente não sabe, você vai estar sendo acusado de uma coisa gravíssima, tá? E vai que alguém bate em você, então eu não deixei. Eram ofensas compartilhadas e comentadas por gente que nem sabia os detalhes da investigação. E a hora que eu recebi aquilo, bateu um desespero, né? A gente ficou abalado, fiquei sem chão, fiquei traumatizado. Falei, nossa, nunca ia acontecer isso. No dia 11 de janeiro, às 7 da manhã, como consta no boletim de ocorrência, a esposa tomava café com o Rodrigo. Vocês têm... Imagina vocês começarem a receber ameaça, cara. De repente, sei lá, ligação, ver sua foto circulando em WhatsApp, em grupinho de WhatsApp. Cara, o pessoal tem que ser um pouco também mais malandro, né, cara? Como é que o pessoal simplesmente começa a circular a foto dos outros desse jeito, colocando a imagem da pessoa dessa forma? Velho, as pessoas deveriam entender. Eu sei que no mundo perfeito isso funcionaria, mas, pelo amor de Deus, se você tá assistindo esse vídeo, conversem com as pessoas com quem vocês convivem. Sempre que rolar esse tipo de assunto, o que vocês têm que fazer as pessoas entenderem é o seguinte: vocês precisam entender que a lei, ela dá o benefício da dúvida. É a pressuposição de inocência, tá? Você é inocente até que se prove o contrário, meu querido. Você não pode ser culpado até que se prove o contrário. Você é inocente até que se prove o contrário. É para isso que existe a lei. Agora as pessoas fazem a caveira do sujeito, compartilham a foto dele em grupo de WhatsApp. Tudo isso porque uma garota simplesmente fala algo. Cara, se eu não fosse a lei dessa forma de simplesmente pressupor que o sujeito já é culpado até que se prove o contrário, sabe? Já tem, infelizmente, essa questão de, enfim, em delegacias femininas,
Ainda tem a própria sociedade, os próprios caras fazem esse tipo de coisa, mano. Isso é uma loucura, mano. Gente, nós somos homens, a gente tem que se proteger, cara. A gente tem que zelar um pelo outro. O homem precisa se defender, se agrupar, porque, cara, certamente a justiça não tá a favor do homem. Agora vai fazer o quê? O próprio homem vai se colocar um contra o outro? Eu sabia a hora que tinha acontecido isso. Aí ele falou que era 7 horas da manhã que estavam falando. Eu, de desesperada, meu coração aliviou, porque eu sabia que ele estava comigo, tá? Eu tive a certeza no meu coração. E eu falei, não, você não vai ser condenado. A gente vai provar sua inocência porque você é inocente. Policiais da Delegacia de Defesa Caraca, da Mulher de uma Jundiaí esposa dessa é outra levantaram coisa, cara. provas como essa aqui. A cópia do GPS do celular, que revela que no dia 11 de janeiro, Rodrigo saiu de casa às 8h04 da manhã e foi direto para o trabalho, onde chegou às 8h19. Estava no meu trabalho, saí de moto e o que ela tinha falado foi tudo mentira. A prova será usada num processo por danos morais contra Maria Eduarda. As consequências que ele perdeu o emprego, tá? Ele está totalmente abalado à base de calmante, certo? Praticamente ele perdeu o chão. É isso aí, cara. É nessa hora que tem que meter um advogado, cara, firme, tem que botar todas as possibilidades, danos psicológicos, danos morais. Tinha que ter uma lei específica para falsa acusação. Tinha que ter uma lei específica que pudesse gerar um agravante extra. Enquanto as pessoas se safarem desse tipo de coisa, isso vai ser uma possibilidade de estar sempre acontecendo, sobretudo com motorista de aplicativo. Delegacia, no último depoimento prestado, Maria Eduarda mudou a versão ao ver as imagens das câmeras de segurança, que não mostram nada, nenhum crime, na rua onde ela dizia ter sido abordada. A gente conseguiu imagens do local onde teria ocorrido o estupro. E nesse local, observando o horário que a vítima alega ter sido estuprada, não haveria imagens nenhuma, nem de carro, nem dela. Maria Eduarda ainda deu detalhes do motivo da mentira. Queria provocar ciúme na namorada. Ela alegou que mentiu para chamar a atenção da namorada. Maria Eduarda foi indiciada por 3 crimes: fraude processual, falsa comunicação de ocorrência e denunciação caluniosa. A delegada pediu a revogação da prisão de Rodrigo, um trabalhador com passado limpo que nunca foi preso, pai de uma menina de 2 anos e que passou 10 dias escondido, longe de casa. Resolvi sair da minha casa. Nunca saí da minha casa por um dia. Cara, isso é loucura, mano. É loucura. Você tem ideia? Um pai de família passar 10 dias sem poder trabalhar, o baque financeiro que isso dá. E isso eu tô falando do baque financeiro. Eu não tô falando do baque psicológico. O trauma que isso vai ficar pro resto da vida, porque isso é muito sério. O cara foi ameaçado por muita gente. O cara correu o risco de ir parar atrás das grades com gente perigosa que iriam fazer maldade com ele por conta desse suposto crime. Isso não se apaga de uma vez, mano. Sério, assim como o pessoal pegou, por exemplo, o homicídio e criou o feminicídio como sendo um crime específico cometido contra a mulher, tinha que ter um crime específico, né? Enfim, uma denominação específica para falsas acusações desse tipo. Tinha que ter, cara. Tá na hora de alguém criar uma específica. Eu não sei se já criaram, mas eu não acho que criaram não, né, cara? Porque isso é muito recente, né? É coisa de internet. Nunca saí da minha família, nunca saí. Ficar 10 dias fora foi muito difícil. Ao deixar de se esconder para não ser preso por um crime que não cometeu, Rodrigo sente o sabor da liberdade. Palavra que ninguém explica, mas que todo mundo sabe o que é. É uma vida normal hoje, né? Posso trabalhar, posso ver minha família, sair com a minha família, que foi tudo comprovado que eu sou inocente. Isso tudo só foi possível porque a família investigou por conta própria. Lombardi. Sim. É isso, cara. É isso. Vou encerrar aqui esse react. Vou só trocar uma ideia com vocês antes da gente terminar, tá? É nessas horas, cara, que a gente vê como o peso familiar faz diferença. Como o peso de uma boa companheira faz a diferença. Uma outra esposa que ela não fosse tão crítica, não tivesse uma capacidade crítica tão forte, de repente já teria ficado contra o cara, de repente, sabe? Já ia pressupor que o cara estivesse escondendo alguma coisa. Aí o cara imagina sozinho ter que correr atrás disso tudo, sabe? É complicado. A família teve que resolver, porque a delegacia só foi começar a resolver isso depois que a família achou prova. Vamos trocar uma ideia sobre isso, cara. É o tipo de coisa que é muito bad vibes, é terrível, sabe? Eu só imagino como deve ser você ser motorista de aplicativo e passar por esse tipo de coisa. O risco de você, ir parar numa cela com gente perigosa que não perdoa esse tipo de crime, sendo que você não fez. Mas que nem eles, nem os próprios presos homens têm essa pressuposição de inocência. É curto e grosso. Ah, parou aqui para esse crime? Não importa se você talvez seja inocente, você vai sofrer sanções que vocês sabem quais são.
Que bom que isso, no final das contas, teve um desfecho positivo, né, cara? Isso é já antigo, tá? Isso é de 2019, mas tomara que essa garota tenha tido as suas sanções cabíveis, tá? Enquanto ele não cria uma lei pra isso, específica pra lidar com esse tipo de crime.